Na última aula a gente discutiu sobre concordância nominal. Hoje a gente já vai partir para concordância verbal. Eu deixei uma atividade no AVA hoje, tá bom? Para vocês responderem daqui a 7 dias. Vocês têm excepcionalmente 7 dias para responderem. E a gente vai tratar excepcionalmente sobre concordância verbal. Como eu disse no último encontro que tivemos, né, eu disse que este conteúdo de concordância é um dos principais, dos mais exigidos no Enem, certo? Principalmente na produção de texto do Enem. A primeira competência, ela meio que faz referência à concordância e regência, que regência vem a ser o próximo conteúdo da gente, tá certo? A gente vai tratar sobre regência em seguida, tá bom? Então, gostaria que vocês levassem em consideração aí, inicialmente, tá? Como sempre, a leitura deste QR Code, né? Quando vocês forem estudar aí, né? Escaneie o QR Code para vocês terem acesso ao preâmbulo. Aquilo que a gente vai falar, parte do que eu vou falar já vai estar aí nesse preâmbulo, tá bom? Tem uma atividadezinha aqui que vocês vão responder em casa, tá certo? Eu vou, talvez na próxima semana, eu já peço a vocês, para vocês mandarem uns prints aí, umas imagens desses exercícios, né? Para juntar, para atribuir como nota, tá bom? Como pontuação, enfim. Então vamos lá, concordância verbal. Eu vou ficar alternando entre o material de vocês, tá certo? E estes slides, ok? Eu vou ficar alternando entre os dois, porque um, na verdade, vai acabar completando o outro, ok? Então, não se espantem com isso, tá certo? Que a gente vai ficar fazendo essa jogada. Então, vamos lá. Ó. Se liga aqui, ó. Concordância verbal. Assim como o nominal, né? Concordância nos lembra acordo, tá certo? E verbal, acordo do... Vou botar aqui o dó no meio. Acordo do verbo. Tá bom? Ou seja, quanto que na concordância nominal os nomes que têm uma postura inferior ao substantivo precisam estabelecer uma relação com o nome principal, que é o substantivo, adequando-se a ele, aqui vai haver um acordo por parte do verbo, ou seja, o verbo vai flexionar-se de acordo com um elemento sintático, que eu vou dizer já qual é, tá certo? Então, levemos em consideração a informação, certo? A informação. Toda informação é composta, tá? Toda informação é composta de um ser mais informação sobre o ser, certo? Então, toda informação é composta dessa forma, de ser mais informação sobre o ser. Na sintaxe, esta estrutura aí é uma estrutura conhecida nossa, na verdade, né? A estrutura, o que chamamos de tópico frasal, tópico sintagma oracional, né? O sintagma verbal, tá bom? Que a gente já conhece bem, tá bom? Nesta estrutura, traduzindo as funcionalidades, nós temos o ser vai ser representado pelo sujeito, tá? O ser representado pelo sujeito. E a informação sobre o ser vai ser representado pelo verbo, tá? O verbo que está onde? No predicado. Tá certo? Então, na verdade, a relação entre sujeito e predicado. Tá certo? Relação entre sujeito e predicado. Ok? Então, observem vocês aqui o seguinte.
que nessa relação de sujeito e predicado, né, o predicado ele vai estabelecer um acordo com o sujeito. Esse acordo é estabelecido por parte do verbo. Então, o verbo, ele representa, na verdade, o porta-voz dessa relação. Ele é o porta-voz dessa relação. É ele que vai se adequar, é ele que vai, digamos assim, intermediar essa relação com o sujeito. De modo que ele vai se adequar aos mandos do sujeito, por exemplo. Ele que vai se adequar. É ele que vai flexionar-se de acordo com esse ser, né? De acordo com esse sujeito. Vale lembrar que toda e qualquer informação, para a gente transmiti-la, por exemplo, a gente precisa falar sobre um ser. Então, o ser vai ser soberano nesse sentido. O sujeito ele vai ter uma postura principal. É o algo sobre o qual nós falamos. Então, se nós transmitimos uma informação, é preciso que se tenha algo sobre o qual falar, tá certo? Para que o outro nos compreenda. Então, é assim que funciona. Por isso que o sujeito ele tem essa postura principal. Então, quando a gente aprende lá no ensino fundamental que concordância verbal é quando o sujeito concorda com o verbo e o verbo concorda com o sujeito, isso está errado. Tá? O sujeito não concorda com o verbo, em hipótese alguma. O sujeito é soberano. O sujeito não há uma relação de concordância. Tá certo? Quem determina, quem na verdade tem essa possibilidade de concordar é o verbo para com o sujeito, é o caminho inverso. Tá bom? O sujeito não concorda com o verbo, mas o verbo precisa concordar com o sujeito. Essa é a regra básica, fundamental, tá? Então tá aqui, ó. Sintaxe de concordância é a parte da gramática que estuda as relações de número e pessoa entre o verbo, tá vendo? As relações de número e pessoa, tá certo? Então, os dois aspectos vão ser preponderantes, tá certo? Número e pessoa entre o verbo e o sujeito. As relações de gênero e número não vêm ao caso porque a gente já viu, né? Que são concordâncias nominais. Então, o número ele vai ser sempre singular plural, tá certo? E o pessoa vai ser primeira, segunda e terceira pessoa, né? Do singular ou do plural. Tá bom? Então, lembrando disso, tá? O verbo ele flexiona-se em pessoa e flexiona-se em número, tá certo? Mas e o sujeito flexiona em pessoa ou número? O sujeito flexiona em pessoa ou número? Não. O sujeito não flexiona-se em pessoa ou número. Então, como é que vai haver, professor? Como é que vai haver, então, uma relação de adequação entre eles? Bom, é simples, preste atenção. Todo sujeito, né? Então, quando diz que estuda a relação de número e pessoa, né? De número e pessoa, que se estabelece entre verbo e sujeito. Então, veja que o verbo está sempre colocado antes. Se estabelece entre verbo e sujeito, tá? A ele relacionado. Então, nós temos aí o seguinte, ó, como eu disse a vocês. Observem bem. Eu disse a vocês que a flexão do verbo em pessoa e número é que vai fazer a diferença. Só que o sujeito, ó, tem como núcleo garoto. É representado por um ser. Quem é esse ser? Substantivo. Qual é a flexão do substantivo? Gênero. A gente viu na última aula, tá? Gênero e número. Flexão do substantivo. Ora, não bate com a flexão do verbo, que é de número e pessoa. Tá? Não bate com a flexão do verbo. Então, como é que vai haver concordância entre eles? Tá? Vai haver sim. O fato é que todo termo, ou seja, todo sintagma nominal tem como núcleo um substantivo, certo? Todo substantivo pode ser substituído por um pronome.
tá? Todo substantivo pode ser substituído por um pronome. Logo, todo sintagma nominal pode ser substituído por um pronome. Pode ser representado por um pronome. Tá bom? Então, há por trás uma representação pessoal. E aí nós temos a primeira classificação dos pronomes auxiliando nesse processo, que são os pronomes pessoais, tá? Então, os pronomes pessoais representam as pessoas do discurso. Logo, os pronomes pessoais do caso reto vão representar sujeitos. São eles, ó. Esses sintagmas nominais podem ser representados por eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esses pronomes podem ser representados, ou perdão, esses sintagmas nominais podem ser representados por esses pronomes, tá bom? Então, isso quer dizer que cada sujeito vai apresentar uma representação pessoal. Quando eu digo o garoto, eu estou falando de quem? Dele, ó. Tá certo? Então, é por essa razão que este verbo, forma era, está flexionado, ó, na terceira pessoa do singular, tá certo? Para concordar com a representatividade pessoal desse sujeito, tá? Então, ele concorda com aquilo que o sujeito representa no que diz respeito às três pessoas do discurso. Tá bom? Se ele representa, se é um sujeito de primeira, de segunda, de terceira pessoa, tá certo? E o verbo vai concordar justamente com essa representatividade. E não com o substantivo. Tá? Não é bem com o substantivo, porque o substantivo ele não admite a flexão de número e pessoa. Só que o pronome pessoal, ele representa essas três pessoas, as quais o verbo apresenta como flexão. Primeira, segunda e terceira, tá? Do singular e do plural. Então é isso. Esse é o conceito básico de concordância verbal. É quando o verbo concorda em pessoa e número com este sujeito, com essa representatividade pessoal do sujeito, tá bom? O mesmo serve para aqui, ó. As garotas, tá certo? As garotas, terceira pessoa do plural, ó, eram verbo na terceira pessoa do verbo na terceira pessoa do plural, ok? Então é isso. É quando o verbo flexiona de acordo com essa representatividade, tá bom? Ok, galera? Então, ó, vamos aqui ao livro agora. Concordância verbal. Então, o conceito é bem simples aqui, ó. Ele traz que quando os ajustes de concordância envolvem verbo e sujeito, a concordância é dita como concordância verbal. Então, ela é bem sucinto aí, bem direto, tá bom? Não explica, não detalha excepcionalmente esse conceito, tá certo? Então, por essa razão que eu optei por o conceito do slide, tá bom? Observe mais uma vez, ó. Tipos de sujeitos. É uma aula de sintaxe? Tá bom? Então, fica vulnerável nesse sentido, tá certo? Por isso eu optei, na verdade, lá por esses slides, tá certo? Então, observa bem aqui, ó. Vamos lá. Primeira parte. Só que a gente deve levar em consideração uma coisa. Observa essa observação aqui no final, aqui embaixo, ó. Nessas relações, dois fatores são levados em conta. O tipo de sujeito e sua classificação, tá? O tipo de sujeito e sua classificação. Por que deve levar em consideração o tipo de sujeito? Porque quanto a tipo de sujeito, nós temos três tipos. Sujeitos determinados, indeterminados e inexistentes. Ou oração sem sujeito, melhor dizendo, tá? Então, devemos levar em consideração isso. Sujeitos determinados, aqueles os quais a gente pode identificar com clareza, estes a gente vai levar em consideração nesta classificação,
ou perdão, nessa relação de concordância. Tá bom? A oração sem sujeito, a gente vai mencionar um tipo de verbo que apresenta nela, que é o verbo impessoal. Como é que vai se dar essa concordância verbal? Tá bom? Que nem é para ser tratada assim, porque não há o sujeito, não há uma relação com o sujeito. Mas como é que o comportamento do verbo tem algumas observações, mas a gente não estuda sobre essa tipologia de oração sem sujeito, nem de sujeito indeterminado, porque o fato de a gente entender que o sujeito é indeterminado já é um exercício de concordância verbal. Os sujeitos determinados, estes a gente vai trabalhar a fundo na concordância verbal, tá certo? Classificando os sujeitos, nós temos 5 possibilidades: simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente, ou oração sem sujeito, que é o melhor tratar dessa forma. A gente vai levar em consideração os determinados que são simples, composto, oculto. Oculto a gente vai descartar. Por quê? Ao saber que o sujeito é oculto, a gente sabe através da desinência. Isso já é um exercício de concordância verbal. Participamos do evento. Quem é que participamos? Só pode ser nós. Então, isso já é um exercício de concordância. Então, levemos em consideração os dois. Sujeito simples e sujeito composto. Tá bom? Por isso que ele diz aqui, ó, entender essas relações, né? Nessas relações, 2 fatores serão levados em consideração, que é o tipo de sujeito e classificação. Sujeitos determinados, classificação, simples e composto. Tá bom? Vamos aqui, ó. Concordância do verbo com o sujeito simples. Vale lembrar que o sujeito simples é... Tá aqui, ó. Aquele que possui um único núcleo, isto é, uma única palavra principal, ok? Ou seja, essa palavra principal é um substantivo, né? E ele apresenta um único substantivo ali, um único núcleo, por isso chamamos de sujeito simples. Pode ser qualquer palavra de ordem substantiva. O substantivo, o próprio substantivo, um pronome que assuma essa postura, um pronome substantivo que substitua, um numeral que substitua, um adjetivo substantivado. Então, independente disso, ele vai representar o ser, tá certo? Ele representa o ser, tá bom? Qualquer palavra que esteja ali assumindo essa postura substantiva, né, representando o sintagma nominal, tá bom? Então, assim vai funcionar. O núcleo do sujeito, preste atenção a essa informação, tá? O núcleo do sujeito nunca é determinado por uma preposição. De, em, com, etc. Essa informação é de suma importância, porque quando a gente passa o verbo da voz passiva para ativa, ou da ativa para passiva, por exemplo, a gente nunca vai haver a transformação da ativa para passiva de uma frase quando o verbo for transitivo indireto. Nunca vai haver isso, porque eu não posso transformar o objeto indireto em sujeito. A gente vai entender isso com mais detalhes depois, quando estivermos falando sobre vozes verbais, tá bom? Na revisão. Então é isso. Sujeito, é fato, sujeito nunca pode ser iniciado por preposição. É isso que está sendo dito aí. Ok? Então é bom levar sempre em consideração isso aqui, ó. Tá certo? Levar em consideração sempre esse quadrinho aqui, essa informação aqui, que é de suma importância, tá certo? Então vamos lá. Regra geral. Vale lembrar aqui o seguinte. Quem fala sobre regra geral, isso já nos dá um norte, ou seja, isso já faz com que a gente compreenda que existem algumas regras específicas. Claro que sim. A concordância verbal e concordância nominal é cheio disso. Tá bom? Então, entendemos aqui o seguinte, preste atenção. A regra geral, quanto à relação do verbo com o sujeito simples, vale lembrar, é esta. O verbo vai concordar com o sujeito em número, singular, plural e em pessoa primeira, segunda e terceira. Diante daquela representatividade que eu disse a vocês. O verbo concorda com o núcleo, a representatividade do núcleo desse sujeito simples. Tá bom? Ou seja, o sujeito pode ser de primeira, segunda ou terceira pessoa. E aí nós temos um exemplo bem característico, já que o sujeito, ó, é formado pelo pronome de primeira pessoa, né? Então nós temos nós, que representa a primeira, é um pronome pessoal de primeira pessoa do plural, tá certo?
Logo, o verbo discordar, ele vai flexionar-se, né? Digamos que estabelecendo um acordo aqui com o sujeito, por exemplo, vai flexionar na primeira pessoa do plural, porque quem manda é o sujeito. A informação é sobre o ser, então quem manda é o ser. Não se discute isso, tá bom? Então, é isso que chamamos de concordância verbal. Ok? Outro exemplo, ó. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Tá certo? Então, nós temos como sujeito aqui, ó, a última boiada da fazenda. Tá certo? Então, observa que não importa o deslocamento do sujeito, nem o posicionamento dele, tanto no início, no meio ou no final da frase, tá certo? Não importa. O que importa é que o verbo vai precisar sempre concordar com ele. E aí eu chamo a atenção de vocês que quando isso acontece, quando o sujeito é colocado no final da frase e a frase iniciada pelo verbo, é comum que às vezes cometamos erros no que diz respeito à concordância, né? Por exemplo, se eu dissesse assim, chegaram as peças, tá certo? Beleza. Aí, observa aqui, ó, chegaram as peças das quais estávamos precisando, beleza. Sentido perfeito. É comum que, formalmente perfeito, né? É comum que a gente diga o seguinte, chegou as peças, chegou os alunos, entendeu? É comum que a gente diga isso. Que a frase é iniciada pelo verbo e o que vem depois é sujeito. Então, na verdade, a gente coloca o verbo numa postura soberana aí, tá certo? Equivocadamente no singular e o sujeito no plural. Tá bom? Se você colocar na ordem direta, vai dar as peças, chegou. Vai soar um pouco mais desagradável. Já vai estar desagradável. Tá certo? Então aí você corrige com uma certa facilidade, né? Quando a gente diz as peças chegaram. Então, muito cuidado com esse distanciamento que possa haver entre verbo e sujeito, né? Principalmente se o verbo aparecer antes, tá bom? Pode ser que necessariamente a gente cometa um desvio aí, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Então, temos lá, ó, sujeito à última boiada da fazenda, núcleo boiada, né? Representa a terceira pessoa do singular pelo pronome ela, boiada ela, tá certo? Então, ela fazia o quê? Ela sumia. Então, nós temos um verbo de terceira pessoa do singular justamente para concordar com boiada. Então, a última boiada da fazenda sumia na estrada poeirenta. Então, na ordem direta seria isso, tá bom? Então, não importa ordem direta ou inversa. O que importa é que nessa relação sujeito-verbo, né, o verbo precisa concordar com o sujeito ou com a representatividade pessoal do sujeito, tá bom? Então, é o que diz aqui, ó. Não importa a posição do verbo, antes, depois do sujeito simples, por exemplo, a concordância é sempre feita com o núcleo deste sujeito. Sempre com o núcleo deste sujeito, tá bom? Aí, deixa eu voltar aqui ao material. Ó, tem até outros exemplos aqui, ó. Tá bom? Tem outros exemplos aqui, mas aí eu quero chamar a atenção para este quadro aqui, ó. Tá certo? Chama a atenção de vocês para eles, ó. Justamente sobre esse distanciamento. O distanciamento entre o sujeito e o verbo pode gerar dúvidas. Observe. O livro daquelas duas autoras dinamarquesas ganharam prêmios. Desvio, ó. Errado. Segundo a gramática normativa. Por que errado? Porque, ó, embora o sujeito seja gigante aqui, ó, tá bom? Embora o sujeito seja gigante, o núcleo desse sujeito é, ó, a palavra livro. Ok? Então é muito comum. Eu disse a vocês, chama a atenção de vocês justamente para isso, tá? Quando o sujeito for extenso, quando houver um certo distanciamento do núcleo do sujeito, e principalmente se a gente colocar, por exemplo, ó, observa aqui, ó, todas as outras palavras, exceto o núcleo e o artigo que determina o núcleo, estão no plural. Tá certo? Então é comum que a gente cometa esse tipo de desvio. É muito comum isso acontecer. Tá certo? Então tá aqui a linguagem padrão.
tá certo? O livro daquelas duas autoras dinamarquesas ganhou prêmios e não ganharam prêmios como tá aí, tá certo? Então, eu chamo a atenção de vocês para este quadro aqui, deem uma lida, deem uma reforçada nisso aqui, tá bom? Não esqueça, levem isso como observação, tá bom? Voltando lá, ó. Concordância do verbo com o sujeito composto agora. O que é o sujeito composto, galera? Tá aqui, ó. Tá bom? Sujeito composto aqui, ó. É aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Dois ou mais núcleos. Duas ou mais palavras principais. Dois ou mais substantivos. É um sintagma nominal que não tem só um substantivo como núcleo. Tem 2, tem 3, tem 4. E por aí vai. Tá bom? Então, atenta para isso. A relação agora vai ser com dois núcleos e não mais com um. Naturalmente que a regra básica a ser compreendida é plural. A relação de um verbo com um sujeito composto é uma relação de pluralidade. A gente já está falando sobre mais de um termo, mais de um núcleo. Não tem o que discutir. Agora, há algumas particularidades no que diz respeito ao posicionamento do verbo em relação ao sujeito. Tá bom? Há um pouco essas particularidades. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Não. Eita, droga. Dá um minuto aqui, gente. Acabei. Voltando aqui. Vamos lá. Então, observa bem. Preste atenção. Um ônibus e um caminhão deslizaram na pista. Então, é simples compreender, tá certo? Por quê? Ó? Só você somar. 1 mais 1 igual a 2. 2 é plural. Então, ó, eles fizeram o quê? Deslizaram, verbo no plural. É simples. Tem mais de um núcleo, tem dois núcleos, plural, é simples, essa é a regra básica. Tá bom? Ok? Agora, ó. O verbo pode, observação, o verbo pode ficar no singular, principalmente em dois casos. Presta atenção. No singular. Sujeito composto, verbo no singular, vamos entender. Dois casos podem fazer isso. Quais são eles? Quando os núcleos forem sinônimos, né? Ou quando formam uma enumeração gradativa. Ou seja, sinônimo e gradação. Mas é fácil compreender isso. Isso chega a ser até lógico. Por que razão? Observa bem. Ó. Se eu disser paz e tranquilidade reinavam naquele lugar, ou ainda paz e tranquilidade reinavam naquele lugar, eu posso usar as duas? Claro que sim. Por que razão, professor? Há dois tipos de concordâncias aí. Dois. Uma concordância ideológica e uma concordância gramatical. A gramatical é aquela que não foge à regra. Tem um núcleo mais outro, soma 1 mais 1 dá 2. 2 é plural, então o verbo vai para o plural. É o que acontece aqui, ó. Paz, núcleo, tranquilidade, núcleo, reinava, soma 1 mais 1 igual a 2, plural. Certo? Agora, a outra concordância que é a ideológica, que é este 1 é igual a 1, que é igual a 1. Ou seja, uma única ideia. Uma mesma ideia. Igual a uma mesma ideia. Ou seja, semanticamente é a mesma informação. Paz e tranquilidade é a mesma coisa. Chega a ser até redundante, digamos assim. Tá certo? É uma repetição de informação, um pleonasmo. Tá bom? Então, por essa razão, a gente vai admitir o reinava. Tá certo? Reinava no singular. Justamente por representar uma só ideia e não duas ideias.
A ideia de plural é também correta, professor? Claro que sim, porque gramaticalmente nós temos dois núcleos e a gente vai seguir só a regra, tá bom? Mas ideologicamente, paz e tranquilidade representa a mesma coisa, portanto, uma coisa só, por isso a ideia de singularidade. Na gradação isso fica mais evidente, tá bom? Então, ó, angústia, inquietação, desespero. Então nós temos 1 mais 1 mais 1, que vai dar igual a 3. 3 é plural, portanto, dominaram. Só que numa gradação, o que acontece? Existem dois tipos de gradação. Gradação progressiva e regressiva. Numa gradação, cada elemento vai eliminando o outro. Por exemplo, no discurso, quando eu digo a angústia, a inquietação e o desespero dominou, é mais comum que a gente use esta relação, porque a relação vai se dar, ó, entre estes dois últimos elementos. Por quê? Porque o desespero eliminou, ó, a angústia e a inquietação. Do ponto de vista do momento da fala, por exemplo, o que resta? Resta o desespero. Foi ele que dominou, não foi mais a inquietação nem a angústia. Tá? A angústia, a inquietação, o desespero dominou. Tá certo? Então, por isso que é comum também, né, a concordância com esse elemento mais próximo de uma gradação. Tá certo? Se fosse uma gradação, o inverso, por exemplo, o desespero, a inquietação, a angústia, dominou do mesmo jeito. Tá certo? Agora, se fosse os desesperos, aí seria dominado o último elemento. Tá bom? Então, atenta para isso. Item 2. Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, aí é questão de posicionamento. Muita atenção, viu, gente? Rapidinho aí, que a gente só tem 5 minutos. Ó. Estiver depois do verbo, este poderá concordar com o mais próximo ou ficar no plural. Se o sujeito composto está depois do verbo, há duas concordâncias também, tá? Ou concorda com o elemento núcleo mais próximo, ou com a sua totalidade. Por exemplo, foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Então, ó, foi terceira pessoa do singular, porque está concordando aqui, ó, com o filho, o elemento mais próximo. Veja que o sujeito está depois do verbo. Se o sujeito está antes, o filho, a mãe e o pai foram ao parque. Ponto final. Tá certo? Ainda é admitido em segundo plano a pluralidade, porque é a regra básica. Aquilo que foi dito, independe da posição do sujeito, a relação do verbo ela vai precisar concordar com o sujeito, tá? Então, admite as duas possibilidades. Aqui, quando diz, ó, foram ao parque, a concordância vai se dar com o filho, a mãe e o pai, ok? Então, naturalmente, sujeito pós-posto, sujeito composto pós-posto ao verbo, duas concordâncias, ou com o próximo, o elemento mais próximo, ou com os dois. Poderia ficar tudo no plural? Sim, se fosse os filhos, no primeiro caso aqui, se fosse os filhos, aí poderia ser tudo plural, tá? Naturalmente. Porque aí a concordância seria de plural por duas razões. Por concordar com o elemento mais próximo e também para concordar com a sua totalidade. Ok? Terceira possibilidade. Eu acho que eu não vou levar adiante aqui, não. Deixa eu olhar um negócio aqui. Dá tempo. Vamos aqui, ó. Terceira possibilidade. Quando o sujeito, quando o verbo for... Perdão, quando o sujeito, não esqueça aqui, ó, esse verbo aqui é quando o sujeito for constituído por pessoas gramaticais, ele ficará no plural. Tá certo? Isso é claro, mais de uma delas sempre plural, tá? Então, só aqui, ó. Se a primeira pessoa, eu e nós, faz parte do sujeito, o verbo vai ficar na primeira pessoa do plural, tá certo? Então, vai ter sempre uma preponderância. A primeira é mais poderosa do que a segunda, que é mais poderosa do que a terceira, tá certo? Então, vai ser sempre assim. O sujeito fica no plural, isso é fato. Agora, vamos decidir em que pessoa do plural vai ficar, tá certo? Você, sua prima e eu. Ó, eu apareceu, ó. Tá certo? Você, sua prima e eu iremos. Por quê? Porque tem o valor do nós.
nós iremos. Primeira pessoa do plural. Se a primeira pessoa, eu ou nós, não faz parte do sujeito, ficará na segunda pessoa do plural. Ou na terceira pessoa do plural, se usar o tratamento vocês. Há duas possibilidades. Aquilo que a gente estudou em pronomes. Ao utilizar o você, tratamento você, ou tratamento tu, você vai optar. Então, ó, por exemplo, tu e teu amigo ficareis. Tu e teu amigo representa vós. Tá certo? Por isso, vós ficareis. No segundo exemplo, tu e teu amigo representa vocês. Por isso, vocês ficarão. Observa que esta estrutura é uma estrutura de terceira pessoa do plural. E aqui é de segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Então, muito cuidado quanto a isso, tá certo? O sujeito, quando for formado por esses pronomes, tá bom? E, por último, para a gente finalizar, né, esta primeira parte, quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjunção ou, que é uma conjunção alternativa, a gente estudou isso recentemente, tá certo? O verbo ficará no singular se houver ideia de exclusão, e se houver ideia de inclusão, ele vai para o plural. Isso é fácil, tá bom? Pedro ou Antônio será presidente. Exclusão, por isso singular. Um dos dois vai ser, não os dois. Laranja ou mamão fazem bem à saúde. Os dois fazem bem à saúde. Inclusão, por isso a ideia de plural. Tá certo? E por fim, né? Quando o sujeito for um pronome de tratamento, terceira pessoa do singular, porque o tratamento é igual ao tratamento você. Vossa Excelência leu os relatórios? A mesma coisa que ele leu terceira pessoa, tá bom? Só que o tratamento